Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimindo aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Revelar a escuridão, minha alma anseia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, o povo de Deus, que lindo, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Aonde Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Aleluia. Vai nas palmas. Aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. O povo só pra te adorar e fazer grande, te dar. Estamos nós aqui, o coral da igreja, só pra te adorar, só pra te fazer grande E te dar. Estamos nós aqui. Só
para te adorar, só para te adorar. Só pra te adorar. Aumenta o volume da tua voz e adore ao Senhor. Vamos lá. E fazer grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Levanta a mão, Senhor, só para te adorar. Só pra te adorar. Que lindo, aleluia. A Ele toda honra e glória. Fazer sim, Deus, seu nome aleluia. grande, grande, e te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, aleluia. Estamos nós aqui, aleluia. Vamos aplaudir a Jesus, gente. Esse aplauso tem que ser bem bonito, bem forte. Quem ama Jesus, diga eu. Então manda um beijo para Jesus. Fale glória a Deus, irmãos. Que coisa linda nós estarmos aqui nessa manhã para adorar a Jesus, como nós cantamos aqui, só para te adorar, Senhor, e fazer o teu nome, o que, irmãos? Grande. Que o nome dele cresça aqui no nosso meio, pessoal. Que o nome dele esteja curando pessoas em casa, curando pessoas aqui, neste ambiente propício para milagres, aonde viemos com o coração aberto para receber poder de Deus para vencer. Diga amém, Jesus. Tem uma canção bonita que nós queremos fazer com todos agora, que diz assim, né? O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Diga amém, Jesus. Olha para uma alma linda que está perto de você e fale assim para ele ou para ela: você tem muito valor, meu irmão, minha irmã. Diga glória a Deus, gente. Agora só falta você. Levanta a tua mão e diga assim, ó: eu sou valioso. Não, tá muito baixo. Os amigos de casa também tomam posse, tá? Diga assim, pessoal: eu sou valioso. Querido, você tem um valor inestimável, porque Jesus morreu por você na cruz para perdoar o teu pecado e te abençoar. Vamos sentar os amigos que estão aqui no templo. Senta um pouquinho, senta um pouquinho, senta um pouquinho. Vamos fazer essa canção linda, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Vamos aplaudir a Jesus? Eu quero que valorize o que você tem. Vamos lá. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Vai lá, ministro Márcio, vai. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Oh, de Deus, olha aí, ó. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, aleluia. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Vamos lá. inexprimíveis. Aí você pode. Aí você pode então perceber que pra Ele é algo importante. Você, onde isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, aleluia. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Bate palma, quero que valorize. Vamos lá, eu quero que valorize o que você tem. Vamos? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega, chega, chega. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar
do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, querido, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. De novo, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Mais uma vez, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem um valor. Jesus Cristo te ama, Ele morreu por você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Levante a mão bem alta assim, ó. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor. Olha para alguém que está pertinho e fale assim, ó: eu venho falar do valor. Mais uma vez, abençoa o teu irmão. Eu venho falar do valor que você tem. Fala para ele aí. Eu venho falar do valor que Ele está em você. Aleluia. Ó, Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Ó, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Se valorize, meu amado. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você que está em casa, você que está em casa. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus, povo de Deus, bem forte. Ó, se algum dia Satanás pisou em você, se algum dia alguma situação colocou você na lama, pisou em você, isso não tirou o teu valor. Diga amém. Não tirou. Se você pegar uma nota de R$100 e amassar ela, pisar nela, ela vai perder o valor de R$100? Sim ou não, gente? Quem pegaria? Quem pegaria se você achasse uma nota de 100 toda amassada? Pastor, eu pegaria, lavaria, passaria, deixaria ela o quê, irmãos? Zerinha. Sim ou não, gente? Assim foi Deus. Ele te achou todo amassado, todo arrebentado, mas Ele passou você, lavou você, limpou você, e você tem muito valor, meu amado. Então não deixa ninguém destruir tua autoestima, destruir teu sonho, destruir tua família. Lute com Deus, que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Quem crê nisso? Então fale obrigado, Jesus. Queridos, nós vamos falar hoje sobre a parábola do semeador. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns solos, né? Alguns solos, diferentes solos. O solo rochoso, o solo cheio de espinho, né? O solo que representa uma pessoa que vive à beira do caminho, que ainda não decidiu entregar a vida, o coração ao Senhor Jesus Cristo. Por isso ela também se priva da graça de Deus. Não que Deus não queira abençoar, mas a pessoa acaba se privando de uma vida de milagres por não se aliançar com Deus. Por não estar firmada na palavra, as portas se fecham, o céu se fecha e as coisas não acontecem. Então é muito importante
nós prestarmos atenção nessa parábola do semeador para sermos abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, no primeiro evangelho, Mateus capítulo 13, vamos abrir lá, Mateus capítulo 13, no nome de Jesus Cristo. O versículo que nós vamos iniciar a leitura é o versículo de número 1, a parábola do semeador. E que parábola bonita esta, para dar entendimento para a igreja, né? Mateus capítulo 13, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um produziu 100, outro 60, e o outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Diga amém. Agora veja bem, o Senhor Jesus, nessa passagem da parábola do semeador, nós somos muito abençoados ao ler essa passagem, porque Jesus ele conta a parábola, e logo em seguida no versículo 18, onde nós vamos iniciar agora a outra leitura, ele dá a interpretação da parábola. Então a pessoa que lê a parábola do semeador e continua a partir do verso 18, ela é muito feliz, porque ali Jesus explica a parábola do semeador, para que ninguém fique ali sem o entendimento, porque a Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus é destruído por falta do quê? Do conhecimento. Você entende? A falta do conhecimento ou do entendimento da palavra de Deus é que gera a destruição na vida do ser humano. Uma vez que a pessoa conhece a palavra de Deus, lá em João 8,32, Jesus já fala: quem conhece é liberto, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, Jesus agora vai dar para nós aqui, querido, a explanação da parábola do semeador. E neste momento que Jesus está explanando, explicando, que vem toda a revelação para nós, que Ele mesmo deu. Então é algo que o pastor tem que estar sensível, porque às vezes o pastor ele procura interpretar a Bíblia, e é o nosso papel. O papel do pastor é estar sensível ao Espírito Santo, interpretar a Bíblia para você, no nome de Jesus. Mas quando a gente percebe que Jesus já interpretou, então a melhor coisa a fazer é ficar com a interpretação de quem? De Jesus. Diga amém, irmãos, porque a interpretação de Jesus está num outro nível, né? Ela está num outro nível. Então nós seremos muito abençoados, porque Jesus vai dar para nós agora a interpretação. Quando o pastor interpreta, você já é abençoado. Agora você imagine quando você recebe a interpretação do próprio Senhor Jesus. Aquilo não está vindo do homem, está vindo do próprio Jesus de Nazaré, para nos abençoar. E aqui no versículo 18, que Jesus vai começar a explicar para nós a parábola do semeador. No versículo 18 diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo, essa aqui é a interpretação. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, que Jesus falou que é as aves do céu, né? Vem as aves do céu. Jesus fala quem são as aves do céu aqui? É o maligno. Não que um pássaro, por favor, não interprete de forma errada, tá? É natural. A Bíblia ela é um livro espiritual.
O pássaro é uma bênção, diga amém. Mas Jesus ele fala aqui que vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha para mim, por favor. Agora deixa eu dar a minha interpretação do que eu aprendi também com o apóstolo Paulo, que nós já vamos ler ali, tá, pessoal? A Bíblia Sagrada diz que quando uma pessoa ouve ou recebe a palavra de Deus, a semente, e não entende a palavra de Deus, vem o diabo, pega a palavra de Deus, é o que Jesus está falando ali, pega a palavra de Deus, e sem a palavra de Deus ninguém é curado, sem a palavra de Deus ninguém é forte, ninguém é feliz sem a palavra de Deus. O inimigo sabe o que a palavra de Deus pode gerar na vida de uma pessoa, meus irmãos. A palavra, ela é a luz, a lâmpada, ela é o alimento para a nossa alma, para a nossa fé. Sem a palavra, a pessoa não consegue ter força para fazer frente ao pecado, frente a Satanás. Logo, ela se curva, ela se dobra, porque o homem sem a palavra de Deus, Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. E o diabo sabe disso. E quando a pessoa não entende a palavra, ele pega a palavra de Deus e deixa a pessoa vazia. Agora vem a questão, né? Pastor, por que algumas pessoas não entendem a palavra de Deus? Por que alguns entendem e são abençoados, e outros não entendem, e por consequência, não conseguem exercer a autoridade e não ser abençoado? O apóstolo Paulo dá essa resposta para nós. Eu vou abrir para você aqui, no nome de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, deixa marcado aí, em Mateus 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece o que, pessoal? Loucura. E não pode entendê-las, não consegue, porque elas se discernem ou são entendidas espiritualmente. Você está vendo o que o Espírito Santo falou aqui? O homem natural não entende as coisas de Deus. O homem espiritual, ele entende. O pastor está pregando, ele entende a palavra de Deus, ele entende a Bíblia. E quando ele entende, ele começa a tomar posse da bênção. Ele recebe a cura, ele começa a prosperar, ele luta pela família, ele reivindica os seus direitos, porque ele teve o entendimento. Agora veja bem, quem é o homem natural, pastor? É o homem que não ora, é o homem que não lê Bíblia, homem no sentido genérico aqui, homem, mulher, jovem, enfim, seja lá quem for, né? O homem natural é aquele que não crê em milagres, na manifestação de Deus. Ele vive tão alienado no âmbito natural, físico, que nem erguer os olhos para o céu em busca de um milagre ele faz. E o João Batista declarou: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for o quê, meus irmãos? Não lhe for dado. Não adianta, não adianta. Se não for dado do céu, se não vier do alto, nós não vamos conseguir, querido, exercer, viver, administrar coisa alguma. O homem natural só reclama. O homem natural, quando ele vê o gigante, ele treme e ele sai correndo. O homem natural, quando ele olha a terra boa que mana leite e mel, mas olha os moradores da terra, ele foge, porque ele é natural. Agora o homem espiritual, ele vai para cima, porque ele não luta com a sua força, ele luta com a palavra, ele luta na presença de Deus, e ali ele vive de fé em fé, de glória em glória, alcançando milagres gradativamente. Não seja uma pessoa natural, para de reclamar, para de murmurar, comece a falar com Deus, acredite em milagres. Aquilo que é impossível para o homem, para o nosso Deus é o que, irmãos? Possível. Ele pode resgatar, ele pode transformar, ele pode abrir porta, ele pode mudar a tua história, tua família, teu filho, teu casamento, ele pode. Mas nós não podemos ser uma pessoa natural, meus irmãos. Nós temos que dobrar joelho,
receber do alto o azeite, o óleo, o poder de Deus, para poder mudar a nossa história, mudar a nossa situação. O homem natural não entende as coisas de Deus, mas aquele que é espiritual, ele consegue entender. Quem é o espiritual, pastor? Aquele que ora, meus irmãos, aquele que lê a Bíblia, aquela pessoa que está aos pés de Jesus, aquela pessoa que venha o que vier, aconteça o que for, ela não abandona os caminhos do Senhor, ela não abandona a sua fé, ela não negocia, ela não retrocede, ela permanece firme, resistindo o pecado, porque ela sabe que o salário do pecado é o quê? É a morte. Ela sabe que ela não pode voltar atrás, porque ela tem uma bandeira que ela está carregando, é a bandeira de Jesus, e o soldado de Jesus, ele vai até o fim. Ele não olha para a chuva, ele não olha para vento, ele não olha para as nuvens, ele não olha para nada além daquilo que a palavra de Deus revelou para o coração dele. Então, meu amado, o homem natural não consegue. Você já tentou explicar a Bíblia para alguém que é natural? Você já tentou convencer alguém de alguma coisa e aquela pessoa não lê Bíblia, ela não ora, é uma pessoa do mundo, uma pessoa natural? Você já tentou? Não adianta, irmão, você está pregando, parece que está batendo na parede e voltando para você. É ou não é verdade? Então assim, nós temos que orar para que os corações sejam quebrantados. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vai trabalhando no coração. A Bíblia diz que Deus tira o coração de pedra. Aquela pessoa insensível, indiferente ao Evangelho, que não entende, ela pode passar a ser uma pessoa entendida. Mas como assim, pastor? É o Espírito Santo, irmãos. Mas e a pessoa que não tem estudo? A pessoa que não tem estudo, ela pode ter muito entendimento da Bíblia também, porque não depende do estudo natural, vamos dizer assim, né? Nós vamos ver hoje que Pedro, ele era indouto, Pedro não tinha letra, Pedro não tinha estudo, mas quando aquele homem abria a boca, irmãos, todo mundo percebia que ele tinha comunhão com Deus, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Fale glória a Deus, gente. Ele era cheio do Espírito Santo. Quando ele abria a boca, as pessoas percebiam: esse homem esteve com Jesus, esse homem está cheio do Espírito Santo. Ele não tinha estudo, ele não tinha letra, mas ele tinha a unção de Deus na vida dele. E é isso que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Irmãozinho, natural, quem é natural não entende não, mas quem é espiritual entende as coisas de Deus, e Deus vai revelando ela a nós. No Salmo 25:14, a Bíblia diz que os segredos do Senhor, Ele revela para quem teme a Ele. Os segredos, aquilo que para muitas pessoas é algo que tem uma cortina ali impedindo, para quem teme a Deus, Deus abre essa cortina e mostra, porque tem intimidade, tem comunhão, está na sala do trono, está orando, está se prostrando diante do Senhor, e ali Deus dirige tudo para dar uma bênção para nós. Então nós estamos aqui explanando a parábola do semeador. Quando Jesus Cristo, ele fala aqui em Mateus capítulo 13, voltando, né? Em Mateus 13, que Jesus fala ali a interpretação no verso 18, 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, não entende porque é natural, nós acabamos de aprender, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Tem que sair do pé do caminho, a pessoa tem que sair do pé do caminho, tem que se converter, orar, buscar Deus, vir para a igreja, mudar a vida, e aí vai começar a entender as coisas de Deus e começa a vencer. Versículo 20. Porém, o que foi semeado entre pedregais, no meio das pedras, né? É a pessoa que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E quando chega a angústia, porque no mundo teremos o que, meus irmãos? No mundo todos nós teremos o que, meus irmãos? Aflições. Então aqui fala quando chegam os dias difíceis, né?
quando chegam as lutas para cima de cada um de nós, e todo mundo tem, a Bíblia diz assim: e chegada a angústia e a perseguição. Você sabe que todos nós somos o quê? Mais alto, perseguidos. Todos nós, tá? Quem é que nos persegue, pastor? O inimigo, ele tenta contra as nossas vidas. O inimigo nos persegue para nos tentar fazer parar, desistir, viver amargurados. E quando vem a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Coisa séria isso aqui, pessoal. Uma coisa que me chamou a atenção: a palavra que é semeada no meio das pedras representa aquela pessoa que não tem raiz, irmãos. Tem muita gente que ainda não tem raiz, irmãos, porque o capeta consegue remover ela de um lado para o outro. Você sabe que isso atrasa a vida de uma pessoa, atrasa um casamento, uma vida feliz. Quando você tem estabilidade na fé, quando você está plantado nos átrios do Senhor, na casa de Deus, na palavra de Deus, e você diz: daqui eu não saio, daqui eu não saio, e daqui ninguém o que, meus irmãos? Me tira. Você começa a produzir, você produz, Deus abençoa você, quando você é uma pessoa estável, uma pessoa que tem raiz na palavra, que não deixa nada no mundo te separar do lugar secreto, do teu lugar de oração, da tua comunhão, da tua fidelidade, do teu ministério, da igreja que você ama, aonde você foi batizado, aonde você foi acolhido. É assim que a gente cresce, na presença de quem? Na presença de Deus. Agora, a pessoa que não tem raiz, meus irmãos, quando vem a perseguição, ela cai. E ela vai falar: ai pastor, passei uma luta grande. Não, irmão, não é a luta que é grande, é a sua raiz que é superficial, irmão. Tem que falar para a pessoa entender, porque o pastor tem que falar a verdade para a pessoa, sim ou não? Porque senão a pessoa não cresce. Pastor, então eu preciso jejuar? Precisa, irmão, como eu também. Pastor, então eu preciso ler a Bíblia? Precisa, irmão, urgente, leia mais a Bíblia. Você vai se fortalecer, e quando o diabo vier, você vai resistir o diabo, e ele fará o quê? Fugirá de você, meu irmão, minha irmã. Então Jesus está falando aqui, a pessoa que é de pouca duração no meio cristão, você pode ver, pessoal, que tem uma onda de cantores gospel, uma onda de pessoas que nós conhecemos, que de repente some do cenário. E o pior, volta a cantar música secular, volta a fazer canções com letras, ou seja, que não glorificam o nome de quem? Nossa, pastor, que unção que ele tinha, que isso, aquilo. Cuidado, pessoal. A árvore não pode ser julgada pela aparência. A Bíblia diz que ela é conhecida pelo quê? Pelos frutos. Né? Então, é algo que está acontecendo no nosso meio, e poucas pessoas conseguem observar. São pessoas que não criaram raiz, meus irmãos. Não criaram. Né? Na próxima explanação, onde Cristo vai falar aqui sobre os espinhos, é exatamente isso que acontece no meio cristão. As ofertas, as propostas, as tentações, o desejo de cada vez querer mais, a ganância, a riqueza material, que não tem nada a ver com a realização do coração do homem. Traz muitos benefícios, sim, mas a Bíblia Sagrada enfatiza: é o reino de Deus em primeiro lugar. Nunca podemos trocar as ordens dos fatores aqui. A ordem dos fatores não podem ser alteradas aqui, porque se alguém alterar, vai ter sérios problemas em sua vida. Aquele que coloca o dinheiro primeiro, aquele que coloca a fama primeiro, ele vai ter problema na sua caminhada, e pode ter problema irreversível, porque só Jesus salva, só Deus abençoa a nossa vida. Amém? Então nós estamos vendo aqui a questão, pessoal, de ser uma pessoa superficial. Cuidado, hein?
Tem muita gente que tem aparência que é de Deus, mas não tem raiz não. Não tem raiz não. Né? Talvez alguém aqui na igreja, alguém em casa, até confiou alguém que você pensou que era seu amigo, que você pensou que era bacana contigo, te traiu. Te traiu. Porque até amizades verdadeiras é raridade hoje em dia. Sim ou não? A Bíblia diz que até por um bocado de pão o homem prevarica, meus irmãos. Até por um pedaço de pão o homem trai o outro. Coisa séria. E aí o missionário contou a história do escorpião e da tartaruga outro dia, né? Que choveu muito, o escorpião tinha que passar para o outro lado do rio, e ele não tinha como passar. Vi uma tartaruga que para ela é tranquila, é de boa, né, pessoal? Atravessar o rio para a tartaruga é a onda dela, é o lugar dela, né? E o escorpião falou: ô, dona tartaruga, me dá uma carona até o outro lado. A dona tartaruga falou: o quê? Não, olha o teu ferrão, olha não sei o quê, olha, não, pode deixar, você me ajuda que eu não, eu vou me segurar, eu vou me controlar, né, pessoal? Foi o que o escorpião falou para ela, e o missionário contando. Não, tudo bem, fizeram ali um pacto, uma aliança, né? Do escorpião não picar ela. Então ela diz: pula aí, sobe aí. O escorpião subiu. E lá vai a dona tartaruga atravessar o rio, né? A hora que ela estava indo, pessoal, de repente, ela sentiu uma... sentiu uma picada. E o veneno do escorpião começou a entrar. E a dona tartaruga... Mas antes dela morrer: seu escorpião, tu falaste que não ia me picar. Pois é, dona tartaruga, é a minha natureza, então não posso fazer nada. Não adianta, pessoal, ninguém muda ninguém. Quem está entendendo? Ninguém muda ninguém, pessoal. Às vezes a pessoa encontra, né, um namorado, uma namorada, pessoa de Deus, pessoa da igreja, vai querer namorar a pessoa que não é de Deus. A Bíblia Sagrada diz que a luz não se mistura com quem? E aí, irmãozinho ingênuo da igreja: não, pastor, ele é uma bênção, eu vou conseguir trazer ele para a igreja e tal. Irmãos, não adianta. A Bíblia diz: não se envolva em julgo desigual, ponto. A gente não tem que ficar questionando a Bíblia ou achar que nós vamos conseguir algo que a Bíblia Sagrada já diz: evite, não se comunique, entende? Devemos ter amizade, sim, amizade, ser colega, aquela coisa toda e tal, mas a Bíblia diz: luz e trevas não dá certo, não adianta, pessoal. A dona tartaruga achou que o pacto dela com o escorpião ia dar certo. Deu certo? Sim ou não? Não deu. Então isso aqui é uma lição para nós. Ninguém muda ninguém, tá? A pessoa que é má, que tem a natureza má, ela vai, infelizmente, uma hora ou outra, trair a outra pessoa, enganar a outra pessoa. Maldito é o homem que confia em quem? No homem. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. E o Senhor Jesus, ele falou, né? O que foi semeado entre as pedras é a pessoa que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz, é uma pessoa superficial, né? Em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, ela logo se ofende e recua e não avança. Fala comigo: eu tenho que avançar. Vamos falar mais alto, diga: eu tenho que avançar. Em nome de Jesus. Fala comigo, meu amado: eu não vou recuar. Querido, não seja de pouca duração não. Se alguém já falou para você: eu quero ver até quando você vai ficar na igreja. Você vendeu drogas, você se prostituía, e você não sei o que. Eu fiz tudo isso, mas hoje eu sou uma nova criatura em Jesus. Os meus pecados foram o que, meus irmãos? Perdoados. E eu sei em quem eu tenho crido. Você não pode ser de pouca duração, porque em Mateus 24:13 a Bíblia diz: aquele que permanecer até o fim, ele será salvo. Aquele que caminhar com Deus até o fim, ele receberá a coroa da vida eterna. Não pare, não recue, não seja de pouca duração não. Quem ajuda você a ir até o fim é o Espírito Santo, meus irmãos. Não é o homem, é o Espírito.
Esse é o maior e mais poderoso combustível que alguém pode se encher dele para permanecer firme na caminhada. E vai longe, vai permanecer com Deus e verá a glória do Senhor gradativamente se manifestando em sua vida. Quem crê nisso? Então fale graças a Deus. No versículo de número 22, a semente que foi semeada entre os espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra, e a palavra acaba ficando infrutífera. Olha para mim, lembra que eu falava há pouco? Sedução da riqueza. Irmão, o diabo, ele oferece muita coisa para as pessoas. O papel do demônio é seduzir. E para ele seduzir, ele tem que usar um meio tentador. Algo que vai chamar o que, irmãos? Atenção. É igual peixe. Você está com uma isca boa no anzol para você ver. Está com uma isca boa no anzol. Peixe vem pelo cheiro. Peixe vem de longe. Porque ele é atraído por aquela isca que o pescador está usando. Satanás é assim. Ele usa uma isca para seduzir. E aqui está claramente dizendo: sedução das riquezas. Pastor, Deus é contra a riqueza? Não, porque Ele é rico. Deus é dono da prata e do que mais, irmãos? Do ouro. Deus é rico. Deus é dono da prata e do ouro. Entende? Deus não é contra você prosperar. Deus é contra você ser seduzido pela riqueza, a ponto de abrir mão da sua vida espiritual, de toda essa questão de congregar, que é uma coisa muito nobre pessoal. Até porque existe uma onda de desigrejados hoje, que quer contaminar mais pessoas, dizendo que, não, eu não preciso estar lá. Precisa sim. Salmo 122, eu me alegro quando me dizem, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa de Deus, vamos até a casa, lugar físico, igreja, o templo. E o Davi, ele disse o porquê? Porque lá eu contemplo a formosura do Senhor, e eu aprendo no seu templo. Aqui eu cresço, aqui eu contemplo, aqui eu vivo em comunhão. Aqui eu posso me expressar, aqui eu posso adorar, aqui eu sou pastoreado, porque toda ovelha precisa ter o que, meus irmãos? Ter um pastor, toda ovelha. Ovelha sem pastor, a Bíblia diz, irmãos, que é uma ovelha errante, pessoal. Ovelha sem pastor é uma ovelha errante. A gente percebe quando o filho pródigo saiu da casa do pai, ele tinha um pastor, o pai cuidava dele. Ele sai da casa do pai e entendeu que agora ele era uma ovelha, ele era um filho, ele era uma pessoa independente. Quem está entendendo? Que ele não precisava mais ser pastor, ser pastoreado, porque agora, enfim, né? Não, eu cresci, eu sou maduro, eu sei onde eu piso, eu sei onde eu vou, eu sei com quem eu ando, aquela coisa toda. Ele estava vulnerável, longe dos cuidados, longe da tutela, longe do rebanho, que era ali todo um contexto família, no nosso caso hoje família espiritual, onde crescemos. E você percebe ali em Lucas 15 o que houve com aquele jovem. Ele viveu um regresso, ele viveu ali, querido, uma vida completamente destruída, longe da congregação, longe da casa do Pai. Então fujamos dessa onda aí, desses argumentos, né, sem base, sem nenhuma base pessoal, bíblica para isso. É claro que quem defende essas questões farão de tudo para buscar um pretexto, mas biblicamente falando, não tem base para viver longe da casa do Pai. Não tem base para a pessoa viver afastada do rebanho, salvo se houver nela interesses próprios, como diz em Provérbios 18, que a pessoa que se separa do rebanho, ela busca os seus próprios o quê, meus irmãos? Interesses. Toda pessoa que se afasta, ou é porque ela se acha melhor do que os outros, tem alguma coisa no coração ali, entende?
ganância, sedução, né? A Bíblia diz em Provérbios 18, aquele que se separa, ele busca os seus próprios interesses. Está se insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Como eu comentei há pouco, infelizmente tem muitas pessoas, pessoal, que permitem, né, que a sedução da riqueza as tire do meio onde Deus tinha colocado elas. Nós aprendemos na palavra de Deus que o Moisés, servo de Deus, ele foi diferente. Ele abriu mão do trono lá do Egito, que ele seria o próximo faraó, vamos dizer assim, né? Ele era filho da filha de faraó. Ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Ele abriu mão daquele prestígio. Ele abriu mão de... Pessoal, era a nação mais forte do mundo. Então, ele abriu mão daquilo porque ele enxergava o invisível. O Moisés era um homem espiritual. Ele teve o entendimento. Ele diz, o que adianta eu ter o prestígio momentâneo do Egito e perder a minha salva? Não, eu vou abrir mão disso aqui para ter um tesouro eterno. Eu vou abrir mão do trono aqui do Egito para contemplar o trono do Senhor. Então toda pessoa tem que ser assim. Jesus fala em Mateus, acredito eu ser capítulo 26, verso 14. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Vida cristã sem renúncia não é evangelho, é religião. Vida cristã sem renúncia é mentira, é engano, porque ninguém pode servir a dois senhores. Entende, querido? Deus ama o pecador, Ele abomina o pecado. É necessário que o homem nasça de novo e venha mortificar a natureza adâmica em sua vida e deixar que o Espírito Santo de Deus venha reconstruir a casa que um dia estava em ruínas. Porque é exatamente isso que acontece. A casa está em ruína, o Espírito Santo entra e começa a reconstruir a casa e Deus abençoa. Fale amém, Jesus. No versículo 22, então, nós estudamos que o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. No versículo 23 diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro chega a produzir quantos, irmãos? 30. Então a gente percebe que quando a pessoa ouve a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, a vida desta pessoa começa a melhorar. Aqui inicia um processo de produção. E é isso que Deus quer que a igreja faça, que a igreja venha produzir. Igreja, eu, você. Que a gente comece a dar fruto, que começamos a ganhar almas, que comecemos a ganhar almas para o reino de Deus. Porque toda pessoa, pessoal, que é abençoada, ela ganha almas. Ela chama o familiar, ela chama o vizinho, ela chama o colega de trabalho, ela começa a dar frutos na presença de Deus. Ganhe almas para Jesus. Se preocupe com almas, nos ajude a ganhar almas, evangelize. Você pode, porque Jesus falou, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que fiz e obras ainda o que, irmãos? Maiores. Quais foram as obras que Jesus fez? Jesus não parava não, pessoal. Jesus ia para cá, ia para lá, pregava o evangelho, curava enfermo, expulsava demônio, perdoava pecados. Nós temos que fazer a obra do nosso Deus, enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém mais poderá trabalhar. Esse é o nosso tempo de fazermos a obra do Senhor. Diga graças a Deus. Então eu quero que você frutifique, eu quero que você dê fruto, eu quero que você seja uma pessoa muito abençoada. E para isso nós vamos orar agora, no nome de Jesus, pedir a Deus, Senhor, me encha do teu Espírito Santo, porque eu quero ser um homem, uma mulher espiritual. Eu quero ouvir a tua palavra, entender a tua palavra, para que eu possa frutificar 100 vezes mais, 60 vezes mais ou 30 vezes mais. Fale graças a Deus. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas, meus irmãos. Aplauda Jesus bem forte. Aplauda Ele com alegria.
Pessoal, nós vamos fazer a oração. Eu vou pedir para todos ficarem de pé. Vamos fazer uma oração agora, a oração da fé, para Jesus também abençoar os amigos que estão em casa, nos acompanhando, que receberam essa palavra abençoada no coração. E agora chegou o momento de orarmos, pedirmos a Deus que venha encher a casa, que venha encher nossas vidas do Espírito Santo e nos abençoar, gerando em nós a força necessária para dizermos não para o mundo, para darmos tchau para esse mundão, né? Onde Jesus falou, o mundo jaz o maligno. Então quem é de Deus tem que dar tchau para o mundo e abraçar o Senhor Jesus, entrar numa fase de milagres, numa fase de crescimento, porque esta é a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus? Vamos colocar a mão no nosso coração. Você em casa faz a mesma coisa. Vamos entrar na presença do nosso Deus nesta hora, que é poderoso. Nosso Deus é grande, aleluia. Existe um louvor que diz, porque dele e por ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele a glória. Oh meu amado, é por ele que estamos aqui, tudo é para ele, o louvor é para ele, a nossa adoração é para ele, não é para homem não. A nossa vida é daquele que morreu por nós e ao terceiro dia ele ressuscitou, e nele nós temos a força, nele nós temos o poder, nele, querido, nós somos abraçados e abençoados aqui nesta hora, nesta manhã. Oh, o poder de Deus já está agindo no nome de Jesus de Nazaré, e você deve falar com Deus agora, dizer a ele, Pai, eu me rendo a ti, Senhor, eu me rendo diante dos teus pés, diante do teu altar, e eu te peço, me leva para um outro nível, Pai. Eu quero estar no centro da tua vontade, na tua sala. Eu quero ser o teu adorador, eu quero me tornar uma pessoa espiritual, eu quero crer em milagres, eu quero estar conectado, Pai querido, à tua palavra, e viver uma vida de milagres. Eu creio em milagres, eu creio que o Senhor levanta aquele que está caído, eu creio que o Senhor abre portas, eu creio que o Senhor é o Deus que perdoa pecado, que o Senhor é o Deus que abre a porta e nos chama à comunhão do seu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então venha, Pai querido, venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar os nossos pecados, Pai. Venha fortalecer esta pessoa que ora, que abre o coração nesta hora. Venha fortalecer, venha curar, venha, Pai querido, abençoar, ajudar esta pessoa a sentir a tua presença, a entrar no Santo dos Santos. Pai, toma agora a vida dela, como o Senhor tomou a vida de Saulo. Era um homem natural, era um homem que perseguia a igreja, era um homem que não entendia quão maravilhoso é o Senhor, mas depois, Pai querido, o Senhor quebra o coração de Saulo, aleluia. O Senhor transforma a vida daquele homem, e aquele que era um perseguidor passou a ser um adorador, aleluia, um apóstolo do Senhor, o representante da igreja. É assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor trabalha. O Senhor transforma, o Senhor unge, o Senhor perdoa. Então perdoa o nosso pecado, Pai querido, e nos leva agora até a sala do trono, para que possamos provar dessa delícia, Pai querido. Como diz o profeta Neemias, bebam as delícias, comam a gordura e bebam a doçura. Oh Espírito Santo, o Senhor é doce, Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. Oh Espírito Santo, vem Espírito Santo, levante a tua mão para Ele, receba agora a unção do Espírito Santo, receba agora essa onda, receba agora essa chuva de bênção, essa alegria, esse poder. Recebe agora a glória de Deus na tua vida, e você pode se levantar hoje, meu irmão, minha irmã.
e se tornar uma pessoa espiritual, alguém que adora, alguém que adora, alguém que adora. Aleluia, haramanai. Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A sala está aberta, a porta está aberta. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores te chama. Venha à presença de Deus. Venha até Ele, meu irmão, minha irmã. Venha correndo até a presença de Deus. Se humilhe diante dEle agora. Ele é poderoso, Ele é grande. Você que está voltando hoje, se reconciliando, o Pai te abraça. O Pai coloca o anel no teu dedo, Ele coloca a sandália nos teus pés para poder te abençoar. Abraça, Senhor. Recebe, Senhor. Fortalece, Senhor. Cura, Senhor. Alissoio calamandala mandaria, eiocaia lama sorricandere manchodori. Vem glória de Deus. Abençoe os teus filhos, abençoe a tua casa, abençoe a tua igreja. Oh, aleluia. Nós te adoramos, meu Senhor, te glorificamos, meu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vai dando glória a Deus aí, meu irmão, minha irmã. Vai dando glória a Deus. Vai adorando o nome daquele que é grande. Vai dando glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Porque dele, por ele, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh glória, adore. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante as suas mãos. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Para sempre. Amém. Aleluia, porque dele, por ele, adoro. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aumenta o volume da tua voz. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos juntos agora, igreja. A Ele a glória, bem bonito, vai. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Vamos bater palma agora. Vamos bater palma. Bem lindo, bem lindo, bem lindo. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. Para sempre, amém. Agora
Agora deixa eu ouvir a voz da igreja. Bem bonito, vamos lá, irmão. A Ele aleluia, aleluia. A Ele glória. A Ele glória. Para sempre, para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Para sempre. Amém. Agora deixa o pastor fazer uma oração para abençoar a sua saúde, seus negócios, a sua família. Amém? Amém, irmãos? Então coloque a mão no coração e diga assim comigo: em nome de Jesus, o mal não pode me vencer, porque maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim. Jesus está em mim. Neste nome eu repreendo agora toda ação do diabo, e eu exijo, fala bem alto: sai do meu caminho, diabo. Sai da minha casa, Satanás. Vai embora em nome de Jesus. Agora deixa o pastor orar. Santo Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora à frente da batalha em favor desta pessoa que chegou aqui para receber a palavra, se fortalecer e ser abençoado. Eu oro, meu Deus, por quem está em casa, gemendo, chorando, precisando de um milagre, meu Senhor, de uma intervenção. Então eu peço a misericórdia, a tua graça, o teu poder, entrando neste lar e tirando toda a dor, tirando o desejo de suicídio, tirando toda a morte, tirando todo o mal que paira sobre esta casa. E eu exijo: espírito do diabo, sai desta casa agora, vai embora e desapareça no nome de Jesus Cristo. E Pai, todos que estão aqui, eu os abençoo com teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Pode aplaudir bem forte. Fale comigo: eu recebo a minha bênção. Você, amigo de casa, diga a mesma coisa: eu recebo a minha bênção, em nome de Jesus. Fale glória a Deus, gente. Nós nos despedimos agora dos amigos de casa. Que o bom Deus vos abençoe. E aguardamos a todos aqui no bairro Próspera, Miguel Patrício de Souza, número 300. Que Deus vos abençoe em Cristo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, pessoal. Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.